Oi pessoal, graça e paz, boa tarde, que Deus abençoe vocês. Quero deixar aqui uma mensagem nesta tarde abençoada de sábado. Oi Jardel, boa tarde, Deus te abençoe. Quero deixar com vocês uma reflexão que se encontra no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 4 em diante, que diz assim: Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: Porque este perfume não foi vendido por 300 denários, e o valor não foi dado aos pobres. Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Mas Jesus disse: Guarde isto para o dia do meu sepultamento, porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Olá Jardel, Cleidiane, paz do Senhor, boa tarde para vocês. Se estiver dando para me ouvir bem, ou se não estiver ouvindo, o áudio não estiver bom, você me avisa aí que eu tento arrumar aqui. Tá um pouco barulho aqui ao redor, mas se Deus permitir, estarei aqui ministrando uma mensagem que acredito que pode te abençoar, que pode te edificar. Pai do Senhor, Jardel, boa tarde. Convidei os teus amigos para ouvirem a mensagem do Senhor. Eu estava lendo aqui o Evangelho de João e observando os discípulos, né? Cada um tinha um temperamento e um perfil diferente. Por exemplo, Pedro, ele sempre está presente nos evangelhos. Tem horas que ele é medroso, tem horas que ele é corajoso, tem horas que ele é crente e tem horas que ele é descrente. Agora, Judas, né, que é bem conhecido, né, que é bem aí explorado, é mal visto, né, porque realmente ele teve um péssimo exemplo. A Bíblia também revela que o caráter dele sempre foi de traidor, ele sempre teve um caráter manchado, mesmo sendo apóstolo, mesmo andando com Jesus, mesmo vendo milagres, mesmo participando de milagres, mesmo ouvindo belos sermões, ele sempre foi um péssimo exemplo, ele sempre foi um mau discípulo. Aqui no Evangelho de João fala do momento em que Jesus teve os seus pés ungidos por Maria. Maria ali pegou um frasco de perfume de nardo puro, que era muito precioso, muito valioso naquela época, e ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. Mas Judas, vendo aquilo, né, Jesus estava indo diante ao propósito, que era ser crucificado, ser morto, mas Judas, vendo aquilo, a Bíblia diz que ele era o tesoureiro, né, ele quem cuidava das finanças, ele não gostou, né, ele questionou a atitude tanto de Maria como a atitude de Jesus. E aqui vai a primeira lição. O problema de um discípulo que não tem a verdade, que não tem a salvação, sempre é primeiramente com Deus. O problema de alguém que realmente está na igreja, está ouvindo boas palavras, está participando de milagres, está participando de conversões, e o seu coração ainda não foi preenchido por Deus, o problema dele ainda permanece sendo com Deus. Ele tem problemas em reconhecer que Deus é Senhor, que Deus é soberano, que Deus é eterno, que Deus deve ser adorado, que Deus deve ser buscado, que Deus deve ser reverenciado. O problema de Judas aqui era esse. Ele tinha uma preocupação exacerbada com o material, com o perfume, com a significância das coisas materiais, mas ele não reconhecia o valor de Jesus Cristo. Lá em Mateus capítulo 26, se eu não me engano, diz que ele vendeu, né, o pacto da traição, né, a epígrafe é essa, ele planejou vender a Jesus por 30 moedas de prata. Né? Ele disse assim: Quanto me darão para que eu entregue a vocês? E lhe pagaram 30 moedas de prata. Os estudiosos da Bíblia vão dizer que 30 moedas de prata era o valor de um escravo. Então perceba que Judas, ele não reconhece o valor, ele não reconhece
reconhece a identidade de Jesus. Entrou aí a irmã Elaine, paz do Senhor, irmã Elaine, que Deus abençoe. Então Judas, ele é o discípulo que não reconhece quem é Jesus, ele não sabe o valor de Cristo. Ele vendeu por 30 moedas de prata, desvalorizando a vida de Cristo. Aqui no capítulo 12 de João, ele diz que esse dinheiro devia ser investido nos pobres. Jesus diz lá no final assim: porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Então o primeiro erro aí do discípulo que traiu Jesus era que ele não reconhecia, ele não valorizava a presença de Jesus. E muitos dos crentes atuais, e muitas instituições atuais têm sido, amém, irmã Elaine, que Deus abençoe a senhora, o pastor, manda um abraço aí. Então, o primeiro fato na vida de Judas era que ele não reconhecia a importância de Jesus. É possível, e eu faço essa reflexão sempre, se eu estou valorizando mais as coisas do que Jesus, se eu valorizo mais algumas pessoas ou alguns bens do que Jesus, nós precisamos sempre buscar isso. Há muitas instituições hoje que valorizam mais os bens do que a presença de Jesus. Jesus disse assim: os pobres, a pobreza sempre estará aqui nesta vida, mas a mim, fisicamente, vocês nem sempre me terão. E Judas, ele não reconhecia isso. A Bíblia diz que ele não estava preocupado com os pobres. A preocupação de Judas era com o dinheiro, porque ele era ladrão. Ele cuidava ali da bolsa. Então a preocupação dele era em benefício pessoal. A preocupação dele era em enriquecer. Alguns vão dizer que, devido a ele ter uma concepção errônea da vinda do Messias, ele tinha uma expectativa de um Messias político. Ele pensava que o Messias viria para ser um líder político, para reinar a nação de Israel. E pelo visto, Jesus estava contrariando as expectativas de Judas. E é por isso que ele se sente frustrado ao ver que Jesus não valoriza demais as coisas terrenas. Jesus valoriza os feitos que irão repercutir na vida eterna. E Paulo diz lá em 1 Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, falando também sobre o dinheiro, ele diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Então aí está o retrato de Judas. Ele amou tanto o dinheiro, o seu caráter era tão vulnerável ao dinheiro, que ele se atormentou a si mesmo com muitas dores. A Bíblia diz que ele se enforcou, que ele se matou devido a essa cobiça que ele teve. Então é perigoso para nós que estamos ouvindo de Deus, que estamos na casa do Senhor, que estamos nos círculos que louvam a Deus, estarmos com um coração em outras coisas. Nós precisamos examinar o nosso coração para provar se ele permanece tendo fé. O que vai nos garantir, o que vai nos consolidar é esse amor a Jesus. A Bíblia diz que só existem, Jesus diz que os dois principais mandamentos são estes: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de toda a tua alma. E amarás com todas as tuas forças, com todos os teus empreendimentos. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Esses são os mandamentos, os profetas e a lei. Esses são os mandamentos que devem reger a nossa vida. E Judas, mesmo experimentando os maiores milagres que alguém pode ter experimentado, ele viu ressurreição, ele viu água sendo transformada em vinho, ele viu o filho endemoniado ser liberto, ele viu pão ser multiplicado, ele viu cego vendo, ele viu todas as maravilhas incontáveis que Jesus fez. Mas mesmo assim o seu coração era descrente
e mal. O seu caráter era um caráter duvidoso. Ele amava mais o dinheiro do que a Jesus. Então a primeira coisa que nós devemos aprender, né, negativamente com esse discípulo é que não devemos ser amantes do dinheiro. Jesus diz que ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir às riquezas e servir a Deus. Ninguém pode servir a Mamon e servir a Deus. Nós só podemos servir a dois senhores. O segundo erro, ou a segunda característica de Judas, era que ele não se arrependia. Ele era uma pessoa que não se arrependia de seus erros. Em Mateus capítulo 27, versículo 3, diz assim: Então Judas, que o traiu, vendo que Jesus havia sido condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é com você. A Bíblia diz que ele foi tocado de remorso. Embora ele reconhecesse em algum grau que ele errou, ele não se arrependeu. Porque se ele houvesse se arrependido, ele agiria diferente. Diferente disso, ele foi tocado de remorso. E o remorso é uma tristeza, em algum nível eu reconhecer os meus erros, mas o remorso não é arrependimento. O arrependimento, ele nos leva a reconhecer, né, a nossa miséria, as nossas falhas, e nos leva a reconhecer quem Deus é, o acerto de Deus, o que Deus faz. Em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, diz assim: Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. Então a tristeza de Judas era uma tristeza mundana. Era uma tristeza que qualquer pecador sente ao pecar. Ele sabe que errou, ele sabe que pecou, ele sabe que falhou, mas ele vai continuar fazendo as mesmas coisas. A diferença de remorso e arrependimento são essas. Quem se arrepende, ele reconhece e ele muda o seu curso. Quem sente remorso, ele sabe que errou, ele se entristece, mas ele permanece cometendo erros consecutivos, né? A pessoa sabe que errou, ele sabe que encomendou Jesus, mas mesmo assim, em vez de procurar perdão, ele vai se matar. Então, esse é o remorso. A pessoa que se arrepende de verdade, ela não sente remorso. Ela muda, ela corrige a sua rota. Em Hebreus, capítulo 12, falando sobre Jacó e Esaú, a Bíblia diz que Esaú sentiu ali remorso. Versículo 15 e 16. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. E cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu, olha aí, perceba, interesses pessoais. Isso causa problemas na vida espiritual. Ele vendeu o seu direito dado por Deus por um prato de comida, né? E por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura, que é um presente de Deus. Vocês sabem também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois ele não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Então, o arrependimento ele é diferente do remorso. Quem se arrepende, ele busca não corrigir aquilo que perdeu, mas busca corrigir o seu futuro, os seus presentes passos. E Judas, ele não corrigiu isso. E terceiro, a terceira característica de Judas era que ele não era alguém cheio, ele não era alguém habitado por Deus, ele era, pelo contrário, dominado por Satanás.
Em em João capítulo 13, versículo 2, diz assim: durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse a Jesus. Então, embora ele andasse com Jesus, quem tinha acesso ao coração dele era o diabo. É possível que alguém esteja na igreja, esteja ouvindo bons sermões, eu já falei isso aqui no começo, estejam ouvindo boas músicas, esteja dentro das maravilhas, esteja em conexão com as maravilhas de Deus, mas quem tem acesso ao coração dessa pessoa não é Deus, é o diabo. Você vê isso também em Atos 5. Eu estou usando muito a Bíblia porque tem muitos textos e eu poderia usar mais textos. Atos 5, Pedro diz que o diabo pôs no coração, pôs na mente de Ananias, diz assim, Atos 5, deixa eu ver só o versículo, Atos 5, versículo 3, Pedro diz assim, Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Então, perceba que o dinheiro e Satanás estão sempre envolvidos. Ananias reteve, Pai, Senhor e Irmã Rafaela, Ananias reteve parte daquilo que deveria ofertar ao Senhor e mentiu ao Espírito Santo. E Pedro diz que Satanás encheu o coração dele. Então, irmãos, é possível que alguém esteja dentro da igreja, esteja com uma Bíblia na mão, esteja ouvindo uma pregação, esteja ouvindo um louvor, e mesmo assim quem está dominando o seu coração e enchendo o seu coração, como encheu de Judas e o de Ananias, seja o diabo. Então nós precisamos ter cuidado com o nosso coração. A Bíblia diz: de tudo que se deve guardar, guarda o coração, guarde o seu coração. Então, o diabo tinha acesso direto ao coração de Judas e ao coração de Ananias. Então nós precisamos ter cuidado. E no capítulo 13 ainda, lá no versículo 27, a Bíblia diz assim: depois que Judas recebeu o pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou nele. Então perceba que ele dava lugar ao diabo. Em Efésios capítulo 4, versículo 27, Paulo diz assim: não deis lugar ao diabo. Judas, ele tinha vulnerabilidade total ao diabo. O diabo tinha controle sobre ele. E nós, como discípulos de Cristo, como pessoas que estamos sendo expostos a tão grande salvação, não podemos ser tomados, ser dominados pelo diabo. Nós precisamos ter convicção da nossa salvação. A Bíblia diz que Saul, quando foi confrontado pelo seu pecado, ele não se arrependeu. Ele continuou a praticar desobediência contra Deus. E a Bíblia diz que o pecado de desobediência é como o pecado de feitiçaria. É possível que andando com Deus, é possível que você esteja ouvindo a voz de Deus e mesmo assim o seu coração esteja endurecido. É possível que nós, mesmo que estejamos na casa de Deus, o nosso coração ainda não foi tomado e tocado por Deus. Então, o meu apelo nesta tarde, para a gente, eu estou falando aqui não somente para quem me ouve, mas também para mim, é que o meu coração esteja tomado por Jesus, esteja dominado pelo Espírito da graça. Diante de Jesus só existem duas realidades: salvação ou condenação. Diante de Cristo só existem estas duas realidades: ou estamos sendo salvos ou estamos nos perdendo. Judas, infelizmente, foi o filho da perdição. Pela soberania divina, ele se perdeu. Sabemos que foi por responsabilidade dele. Sabemos que ele se responsabilizou pela sua própria condenação, pois ele assinou o pacto da traição. Mas nós também sabemos que Deus é soberano e sabe de todas as coisas. Mas nós, estando nesta presente vida, devemos tomar atitudes corretas.
Devemos ouvir a voz de Deus e nos arrependermos. Devemos aceitar o convite da graça. E nesta tarde, o meu convite é esse. Seja um discípulo de verdade. Seja um discípulo que, ouvindo a voz de Deus, se arrependa dos seus pecados. Seja um discípulo que, ao ouvir o pacto da salvação, seja participante, esteja conectado à videira verdadeira, ou do contrário, se você não estiver conectado e frutificando, você irá ser cortado. Jesus disse em João 15 que aquele que não dá fruto, o Pai, ele o corta. É preciso dar fruto do Espírito. É preciso frutificar na obra de Deus. E assim sendo, o próprio Jesus se responsabilizará em nos limpar. O próprio Deus se responsabilizará em manter a nossa fé. Então, aquele que começou a boa obra, ele a consumará, ele a terminará. Deus não é aquele pedreiro irresponsável que você contratou, que começou a construir tua casa e não terminou. Não. Deus, ele é o construtor soberano, eterno, infalível, imutável. Aquilo que ele começou, ele terminará. Agora, se foi algo que você começou, isso não é garantido. Mas se Deus começou, ele garante. Se Deus ele está fazendo, ele garante. Mas é preciso reagir com fé. É preciso abrir o coração, renunciar às paixões, às impunidades, às impiedades. É preciso, a Bíblia diz que a palavra é sufocada quando nós amamos as coisas desta vida, quando amamos, quando somos avarentos. A palavra fica sufocada. Então, nesta tarde, o nosso coração precisa estar totalmente tomado por Deus. Dinheiro, riqueza, paixão, idolatria, sensualidade, avareza, vaidade, tudo isso precisa estar distante de nós. Nós precisamos adorar a Deus na inteireza do nosso coração. E eu quero orar por tua vida, não sei quem está aqui, deixa eu ver. Está a irmã Rafaela, eu quero orar por você, irmã Rafaela, e pelos irmãos que vão assistir depois. Quero fazer uma oração pela sua vida, para que Deus, ele reja a sua vida espiritual, para que ele livre os seus pés da queda. E eu vou ler aqui Judas, que é um texto que eu gosto muito, a epístola de Judas, que está antes de Apocalipse, que diz assim, lá no versículo, deixa eu ver qual é o versículo. Pronto, no versículo 20, que diz assim: mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna, e tenham compaixão de alguns que estão em dúvida, salvem outros, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sejam também compassivos, mas com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Pronto, então vamos orar ao Senhor. Pai, Senhor, irmã Diana, vamos orar aí a Deus para que nos abençoe, para que Ele nos guarde, para que Ele nos edifique em sua fé. Senhor Deus, Pai, obrigado por Tua graça, obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua presença tão real em nossa vida. Obrigado, Senhor, pela salvação. Obrigado, Senhor, por termos, Pai, tido os nossos olhos abertos para Ti, Senhor. Nos ajuda a nos livrarmos da religião, Senhor. Quem está na religião, Senhor, não está salvo. Muitas vezes está mais perdido do que quem está no mundo, Senhor. Nos ensina a reconhecermos que estamos em Ti. Nos ensina, Senhor, a termos, Senhor, Pai, gozo em Tua presença. A termos, Senhor, convicção em Tua presença. Nos ajuda.
nesta luta. Nos ajuda, Senhor, em nossa fraqueza, nos ajuda em nossas debilidades, Pai. Vem ser o nosso Deus, é isso que eu te peço e te agradeço. Amém. Que Deus abençoe vocês, irmã Rafaela, irmã Diana, irmão Jardel. Que Deus abençoe todos vocês. Em nome de Cristo. Amém.